Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Como Estudar para o R1 com o Sanarflix. E no episódio de hoje eu vou te ensinar como usar o planejamento do Sanarflix para poder montar um cronograma de estudos para a prova de residência, o mais temido R1. Eu volto daqui a pouquinho, roda a vinheta. Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da série Como Estudar para o R1 com o Sanarflix. Eu sou o professor Vinícius, professor e mentor aqui da Sanar, e nesse episódio eu vou te ensinar como que você vai usar o Sanarflix para poder montar um cronograma, né? Deixa eu te contar uma história, você quer ver? Muitos alunos acabam iniciando o R1 sem saber por onde começar. Às vezes a gente acha que estudar a prova de R1 eu vou estudar o que cai, né? Então, vou começar por cardio, depois eu vou por reumato, depois eu vou por nefro. São os temas que eu vejo mais na enfermaria. Eu vejo que os alunos vêm com essa ideia, eu preciso começar a desmistificar isso na cabeça deles. Por quê? Porque os temas que caem mais na prova são os temas de, por exemplo, preventiva ou ginecologia e obstetrícia. Você sabia que 20% de todas as provas precisam ter temas que lidem com saúde mental e urgências e emergências? Ou seja, será que realmente síndrome antifosfolípide vai cair na sua prova? Será que aquela síndrome super rara de pediatria, por exemplo, então síndrome pós-Covid ou Kawasaki vai cair na sua prova? O que a gente precisa entender é que as bancas de residência médica cobram principalmente os temas do dia a dia. Obviamente vão ter aqueles temas mais esquisitos, mas aquilo que você vê, ou seja, a estatística de prova mostra que aquilo que você vê no seu dia a dia, no seu internato, é o que cai. E olha que eu já fiz muita estatística de prova, e olha que eu sei de cabeça muita estatística de todas as instituições do Brasil, e eu posso te afirmar, os temas que mais caem na prova de residência médica são temas simples, como medicina da família e comunidade, puericultura, clínica médica é lá o 12º tema. Cai muita coisa de cirurgia geral, por exemplo, de cirurgia básica, né? Ou seja, apendicite, abdômen agudo, como manejar. Cai bastante coisa de ginecologia, obstetrícia. Cai os temas mais proeminentes de, por exemplo, epidemiologia, como saúde da mulher, saúde do idoso. Agora, para que você não possa se perder, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona o planejamento de estudos Sanarflix. E mais legal, ele vai te trazer isso pormenorizado daquilo que é mais importante para aquilo que é menos importante nas provas que você quer. Dá uma olhadinha aqui. Você vai encontrar o planejamento de estudos logo aqui na página inicial. Olha que legal. Se você clicar aqui, nesse calendário, planejamento de estudos, ele vai abrir uma outra página onde você vai então construir o seu planejamento de estudos. E aí você vai começar aqui, para estudar, né? Você vai estar começando do zero, você não sabe como fazer, então vai clicar em para estudar. E aí, vamos escolher juntos aqui algumas instituições. Por exemplo, imagina que você queira fazer dermatologia ou clínica médica, né? E você quer fazer USP São Paulo, que é o seu sonho. Você quer fazer USP Ribeirão Preto também, porque é uma das grandes de São Paulo. Você quer fazer PSU Minas Gerais, porque você acha interessante. Você quer fazer ANRIGS, que é uma outra instituição interessante do sul do país. E você quer fazer o tal bendito Enare, que agora teve 35 mil estudantes na edição de 2023-2024. E você está no 10º período e você vai fazer prova quando? Em 2024. Então está no 10º período e você faz prova em 2024, final de 2024. Qual a sua experiência com prova de residência médica? Nunca fiz. Você faz algum curso preparatório? Não, você está aqui com a gente no Sanarflix e vai utilizar o Sanarflix para a sua preparação para a prova do R1. Salvou as alterações? Olha que interessante que ele vai dar aqui para você. Ele vai agora, com a inteligência artificial, identificar então o seu planejamento. Pronto, você já tem o seu planejamento feito. E olha que interessante. Ele coloca para você, lembra que eu te disse que às vezes a gente começa estudando pelos temas que a gente acha que vai cair, então eu vou estudar infarto agudo do miocárdio. Será mesmo? O Sanarflix começa a dividir para você os temas em extremamente relevantes, agora vamos achar aqui uns relevantes, médio relevantes e pouco relevantes. São 30 páginas de planejamento, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente poder ver os outros temas. Extremamente relevante até climatério, por exemplo. Ética médica é muito relevante, né? E aí vamos achar um tema que é baixíssimo relevância, vamos lá no 30, pouco relevante, por exemplo, cardiomiopatia. Vamos dar uma outra olhada em algum outro tema que é pouco relevante, coma, leishmaniose tegumentar, são temas que são pouco relevantes. Aqui na página você consegue colocar, por exemplo, para poder exibir, vamos colocar aqui, 20 temas por página para eu poder olhar. Bom, com esses temas principais, eu vou voltar aqui nos principais, nos mais relevantes, você precisa entender que
o seu cronograma é um cronograma específico para você. Ou seja, qual outro aluno que vai querer fazer a mesma quantidade de provas que você, por exemplo, PSU, Henriques, USP, Ribeirão Preto e USP São Paulo, e que está no 10º período, que vai tentar prova no ano que vem? Ou seja, um cronograma personalizado, pensado em você. E com isso você tem então aqui, olha, quais são os temas que você tem que estudar. Bom, imagine que você não estudou nada até agora, você vai começar agora, a partir de hoje, tá bom? Então, o primeiro tema que você deveria estudar é puericultura, por exemplo. E ele te dá exatamente o que você precisa estudar dentro de puericultura. Bom, mas se você, por exemplo, acredita que você já estudou puericultura e você sabe um pouco de puericultura, você pode, por exemplo, nivelar. Ao nivelar, você vai fazer 15 questões especiais de nivelamento. Essas questões de nivelamento vão permitir com que, se você tirar mais do que 70%, o Sanaflix fala assim, olha, nem precisa estudar esse tema, pode passar para o próximo tema, vamos começar a revisar para poder ver se você realmente lembra dos temas e você já entra no módulo revisão e não no módulo de poder fazer, por exemplo, o seu nivelamento. Olha que interessante, ó. Ele traz questões que são muito boas para que você possa determinar, então, o seu nível de sabedoria naquele tema, que o tema escolhido que a gente foi puericultura. Mas não, eu não sei nada de puericultura, eu preciso aprender, então tá beleza. Então você consegue encontrar a aula de puericultura que eu acabei de abrir aqui, e você também consegue ver, por exemplo, a apostila de puericultura, para poder acompanhar a aula. A aula da Nath, que vai explicar a você, então, todos os temas de puericultura, vai te explicar numa aula super completa, tudo que você precisa saber sobre o puericultura. É assim que normalmente a gente gosta de poder determinar o seu estudo, mas eu vou falar isso no próximo episódio, onde a gente vai ver direitinho como que você tem que estudar, então, né, do início. Legal. Você sabe, então, que precisa estudar puericultura, tem as aulas de puericultura, tem o resumo da apostila de puericultura e você também tem alguns casos clínicos que você pode estudar, a depender se você está no internato de pediatria, por exemplo, né? Agora, algo interessante é que, professor, mas isso eu gostaria de um jeito de poder olhar o cronograma, de poder ir marcando o cronograma. Eu gosto de imprimir o cronograma, eu gosto de acompanhar, ver todas as aulas, às vezes eu estou offline, não tem internet, né? Olha que interessante, você consegue fazer um download do seu cronograma, onde você vai saber qual a relevância dos temas, quando estudar os temas, quando revisar os temas com 1 dia, 7 dias, 30 dias e 90 dias depois. Cara, isso daqui é muito bacana. São os 350 temas que a gente tem de estudo separado para a sua prova. Ou seja, você vai ter um tema específico para a sua prova através do download desse Excel, né? Download dessa tabela com tudo que você precisa. Muito interessante, né? Você consegue ver então quais são os temas que você precisa estudar, consegue fazer o download e além disso, professor, mas eu estou, por exemplo, na especialidade de pediatria, estou no internato de pediatria, eu só quero estudar pediatria, por exemplo, agora, não faz sentido eu estudar outro tema, porque eu não estou no ano da prova, por exemplo, né? Estou no meu quinto ano que vem, que é o 6º ano, que é o ano da prova, você pode filtrar, por exemplo, só por pediatria, para poder estudar só os temas que são importantes no seu internato. Isso é fenomenal, porque na metodologia de estudo, o que a gente mais tem o aluno precisa estudar aquilo que ele está vendo. E quando ele estuda aquilo que ele está vendo, o nível de aprendizado desse aluno é muito mais alto. Não, professor, eu estou no internato, por exemplo, de clínica médica e estou passando na neurologia, por exemplo, neurologia, ele vai te dar os temas das suas instituições com a relevância de cada um dos temas para você poder estudar. Bom, isso é muito legal, né? Agora que você tem, então, o seu planejamento de estudos em mão e o seu cronograma, ou seja, você sabe o que estudar, tá na hora da gente poder botar a prática de questões e aprender, na verdade, como que você vai, antes de fazer as questões, aprender a teoria. Vale a pena ler todas as aulas, ver todas as apostilas, como é que isso resolve dentro do Sanaflix? Eu vou te explicar isso no próximo episódio. Foi muito bom ter com você aqui. Se você quer ver mais por dentro da plataforma do Sanaflix, acesse sanarflix.com.br. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.